É isso aí, a Golcase com a gente mais uma vez apoiando o nosso trabalho. Vamos lá. O jogo teve o primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo do Botafogo, até mais ou menos metade, pouco mais da etapa final. Quando entraram Arthur e Arthur Cabral e as mudanças foram feitas na estrutura do time do Botafogo, o Flamengo passou a dominar. E aí foi melhor. Foi melhor, acabou conseguindo controlar mais o jogo, ter mais a posse, manter o Botafogo longe da sua área, já não sofria com a pressão alta da equipe alvinegra e chegou ao segundo gol no final com uma falha do goleiro Neto, que rebateu muito mal, uma cabeçada fraca do Eric Pulga. Ele poderia ter ou tentado segurar a bola ou afastar a bola para o lado, mas rebateu para frente e o Pulga teve a segunda chance para fazer o gol da vitória. Ele já havia marcado um gol contra a equipe do Vitória lá no meio de semana, terça-feira, em Salvador, na vitória, também pelo placar de 2-1. Também falhou o goleiro Andro, na minha opinião, na cabeçada do Barbosa. Quando o Barbosa se posiciona na segunda trave para aproveitar o lançamento, o cruzamento, melhor dizendo, do Alex Telles no escanteio, que a bola faz a trajetória pelo alto, ele automaticamente não poderia cabecear ali com violência, só poderia tentar por cobertura. E aí o goleiro tem que ter a chamada leitura da jogada e dar um passinho, dois passinhos para trás para poder impedir que a bola o encubra. E não fez isso, o André acabou falhando, na minha opinião. Acho que os dois goleiros falharam nos gols que aconteceram no segundo tempo da partida. Não vi falta na origem do gol que abriu o placar. É impressionante como se reclama. Ah, central da pita, brincadeira, né? A bola passou pelo Matheus Martins e depois teve um choque ali dele com o Emerson Royal. Mas a bola já tinha passado, ele não fez o domínio, não houve falta, foi um encontrão de jogo, como também foi um encontrão de jogo que o lateral do Flamengo pediu o pênalti que não existiu, né? Ainda no primeiro tempo. Vitória do Flamengo, o Botafogo chega à quinta derrota seguida, quarta em clássico, porque perdeu para o Fluminense por 1-0, para o Grêmio pelo Brasileiro por 5-3, para o Fluminense por 1-0 de novo e agora para o Flamengo por 2-1. A fase muito ruim do Botafogo, com o técnico Martin Anselmo tentando se ajustar e com um calendário muito difícil, porque quinta-feira o Flamengo joga contra o Lanús na Argentina pela Recopa, o Botafogo joga na quarta contra a equipe do Nacional Potosí, lá a mais de 4.000 metros de altitude pela fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana, ou seja, o calendário bem mais pesado para o Botafogo, que jogou quinta-feira com o Fluminense. O Flamengo jogou na terça contra o Vitória, chegou mais inteiro para o jogo. Jogo com algumas notas baixas, especialmente do Samuel Lino, muito mal no jogo, inclusive falhando mais uma vez na origem do gol de empate marcado pelo Botafogo, numa sessão do escanteio que gerou o gol de empate do Botafogo, e o Flamengo consegue assim avançar. Para quem poderia disputar o torneio da morte, nada mal chegar à semifinal e uma semifinal contra o Madureira, que é um time pequeno, não é um clássico. Em tese, um jogo menos desafiador do que se fosse contra um outro grande clube do Rio de Janeiro. Mas não. Afinal, se chegar à final contra o Fluminense, que já está na semifinal, aliás, contra o Vasco já está na semifinal, e Fluminense ou Bangu, que nessa segunda-feira define o último semifinalista, né? A semifinal, repito, em dois jogos, a final, jogo único. Então, o Flamengo já está na semifinal. E terá aí confrontos com o Madureira, e entre eles também os jogos aí contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo avança numa competição em que parecia carta fora do baralho e agora tem a real possibilidade de ganhar o título carioca pelo terceiro ano consecutivo. Vitória justa? Pode dizer que sim. Acho que no cômputo geral o Flamengo foi até melhor. O Botafogo voltou melhor no segundo tempo, mas depois teve essa queda e o Flamengo conseguiu fazer o domínio, obter o domínio do jogo e conseguir com isso a classificação. É isso, gente. Hoje não teve live, como você está vendo. Fiz apenas esse vídeo aqui com o apoio da Golcase, que nos apoia, como sempre, aqui apoiando o nosso jornalismo. Eu agradeço a você. Peço a você que nos acompanhe durante a semana. Vai ter live sim depois do jogo entre Lanús e Flamengo na quinta-feira. E agora, deixa eu curtir um pouquinho o carnaval, que eu também mereço, né? É isso, galera. Então, vamos que vamos. Valeu, saudações.